Hoje a gente vai falar sobre a luta de classes. Esse conflito entre as diferentes classes sociais que tem antagonismo tanto dos interesses do campo econômico, social, político. Falando a grosso modo, é o rico contra o pobre. A gente trouxe aqui o Pedrão. Pedrão, se apresenta aí, fala um pouco pro pessoal aí da sua história, da sua trajetória aí, como você alcançou esse nível que você tá hoje. Então, meu nome é Pedro, eu tenho 35 anos, eu comecei nesse empreendedorismo, nessa história de vender, nessas fábricas, tudo, com meu pai, onde eu trabalhava na empresa dele, e aí eu me apaixonei por esse ramo, e depois de alguns anos, com 30 anos aí, eu criei minha empresa de artigos esportivos em geral, onde lá a gente fabrica kimono, luva e todos os artigos esportivos que o pessoal precisa. E é mais ou menos isso, essa foi a minha trajetória. Eu trouxe você aqui hoje para conhecer um pouco do seu trabalho e também a sua opinião sobre a luta de classe. O que você acha da luta de classe hoje? Então, eu acho que a luta de classe ela pode até existir, mas eu acho que seja um movimento mais fraco que não tenha tanta necessidade. E que talvez o mundo possa continuar assim da mesma forma. Porque na minha empresa, por exemplo, eu vejo isso porque eu tenho meus funcionários. Lá eu pago um salário de R$1.000 para eles, com o horário de almoço deles lá de meia hora, que eu acho muito suficiente, até demais até. E eu acho que essa luta de classe é meio desnecessária para o ramo, em geral. Desses funcionários que compõem essa empresa, grande parte eu acredito que seja da classe baixa, né? Classe média baixa. E eu queria saber também o que você acha dessa classe, da classe baixa. Eu acho uma classe necessária, porque eu posso pagar funcionários num valor baixo e eles vão estar expostos ao trabalho, a todo tipo de trabalho. E mesmo que um não queira, eu tenho vários à disposição, porque essa classe baixa ela precisa de um trabalho e ela vai estar aceitando qualquer tipo de serviço. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Como é as condições de trabalho na sua empresa, a infraestrutura? Os funcionários costumam reclamar alguma coisa desse tipo para você? Então, alguns reclamam, mas é a minoria e eu acho que não é uma reclamação válida, porque lá na empresa é um lugar tranquilo, eles falam que o horário de almoço é pequeno, mas eu acho muito longo, aliás, porque dá tempo de almoçar e fazer várias coisas. E outra coisa que eles reclamam também é ar-condicionado, que lá não tem, mas eu acredito que não precisa, porque eles não fazem muita coisa, é um serviço tranquilo, então eu acho que a infraestrutura da empresa é boa e não tem muita reclamação nesse sentido não. Pedrão, obrigado pela sua presença, por dar a sua opinião, expressar a sua opinião pra gente, por ceder esse espaço na sua agenda, que eu sei que é muito corrido. E obrigado. Eu que agradeço aí pra você. E aí, gente, a gente tá aqui mais uma vez trabalhando um pouquinho sobre essa luta de classe. Agora a gente trouxe aqui o João. Prazer, João. Obrigado pela visita aí. Imagina. Fala um pouquinho da sua história, conta pra gente como é que é a vida. Bom, desde moleque cresci na periferia. Hoje tenho 3 filhos, uma esposa e vivo em condições precárias, sempre passei um pouco de necessidade, mas sempre com o dinheiro que eu recebo, eu sempre levei a vida, entendeu? Eu trabalhava como peão de obra, daí há 5 anos atrás eu entrei para a linha de produção na Abibas Esportes. Mas conta pra gente aí, na empresa o patrão de vocês, ele aceita sugestão pra melhorar a empresa, ele paga os direitos que vocês são estabelecidos por lei e tal? Não, o patrão nunca está presente no serviço, né? Ele vai pelo menos uma vez por mês para ver como que tá ali a condição e tal. Mas a condição dentro do serviço mesmo é muito precária, falta muita regalia para o funcionário conseguir dar o seu melhor ali no trabalho. Além do salário ser muito pouco, e eu pago pelo menos 20% do meu salário com vale transporte, porque eu moro muito longe onde eu trabalho e em 5 anos eu nunca recebi um vale transporte, nunca recebi nenhuma regalia. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Sou um merda, meu irmão. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Eu sou realista, eu sei que não, meu irmão. É daqui pra pior, meu irmão. E o patrão meio que não liga pros funcionários, tipo, é o nosso trabalho ali. E eu preciso desse dinheiro pra me trabalhar, pra me viver. Porque eu tenho 3 filhos, preciso de sustentar a minha família. Que sobra, tipo, você tira os R$200 de transporte, você ganha 1.000, 20%.
dinheiro que sobra, você consegue sustentar a casa? Você falou que você tem 3 filhos, uma mulher e tal. Então, com meu dinheiro, assim, não consigo, mas graças a Deus minha mulher trabalha como doméstica, então ela acaba me ajudando com o dinheiro que ela ganha. Daí, mas não é muita coisa, meu salário dela dá 1.600, 1.700, não dá pra, tipo, ter várias coisas, mas dá pra sobreviver ali, ter o básico. E vocês vivem de aluguel, né? Exatamente. Aí fica mais difícil ainda. Agora, mudando um pouco de assunto, conta pra gente qual que é a opinião sua, o que você acha da luta de classe? Bom, eu acho que o Brasil ainda é muito, a desigualdade ainda é muito grande. No meu serviço mesmo é um exemplo, o meu patrão ele é muito rico e não recebemos nossos direitos como um funcionário deveria, não temos um salário digno. E um exemplo disso é o Vale Transporte, que para muitos ali, assim como eu, tem vários ali da empresa que estão igual a mim ou até pior, que precisam muito, mas o patrão não reconhece isso. E essa desigualdade vai só aumentando, porque ele não faz questão da gente, é como se fosse só mais um ali na empresa, enquanto ele tá ganhando muito dinheiro em cima do trabalho dele. João, obrigado por ter vindo aí, cara. Valeu por vir aí mostrar essa realidade que muitas pessoas aí no Brasil vivem, né? Mas valeu mesmo e até a próxima. Greve Geral de 1917 foi uma greve da indústria e do comércio do Brasil, ocorrida em julho de 1917 em São Paulo, durante a Primeira Guerra Mundial, promovida por organizações operárias de inspiração anarquistas aliadas à imprensa libertária. Foi a primeira grande greve geral do Brasil e durou 30 dias. Ano de 2017, simbólico para a memória dos trabalhadores brasileiros, pois comemoramos 100 anos da nossa primeira grande greve geral. Ao mesmo tempo, vivemos um momento político duríssimo para a classe trabalhadora, com o atual governo atacando os direitos mais básicos que foram conquistados com décadas de lutas e resistência. Desmantelam os direitos trabalhistas, destroem a Previdência, regularizam a terceirização e vendem nossas riquezas, privatizando diversas empresas. A experiência da Grande Greve Geral de 1917 marcou a história da classe trabalhadora e do anarquismo no Brasil, construída a partir do acúmulo de anos de mobilização e organização do movimento operário desde a Grande Greve de 1903, passando pelo primeiro Congresso Operário Brasileiro de 1906 e o segundo Congresso em 1913. Foi a Grande Greve de 1917 que marcou a memória das lutadoras e lutadores do Brasil.